livres da maldição, né? Livres de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Muitas coisas que a gente acha que é simples na nossa vida, não é. É algo que nos afasta do Senhor e pode nos levar para o inferno, né? A gente às vezes nos apegamos a rancores, né? Precisamos nos libertar desses rancores, né? Ficamos guardando mágoas, raiva no nosso coração. Isso não agrada a Deus, isso adoece a gente, né? Lá em Mateus, eu separei aqui uma palavra que diz assim, Mateus 6, 14 e 15 diz assim: por que se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. No versículo 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas também vos não serão perdoadas. Aí os irmãos podem perguntar, mas o que tem a ver, né? Perdão com libertação. Tem tudo a ver. Porque quando nós não perdoamos o nosso próximo, nós ficamos presos àquilo ali, né? Às vezes sofremos, né? Ficamos aquela pessoa amargurada porque não perdoamos o nosso próximo, né? E muitas vezes o próximo nem sabe que nós estamos magoados com ele, né? E quando nós liberamos o perdão, é por isso que a gente fala aqui: alguém pecou contra mim, eu vou lá e vou pedir perdão. Por quê? Porque eu estou magoada com aquela pessoa. E quando eu peço perdão, aquela pessoa vai se sentir, né, na obrigação de me pedir também perdão, né? E aí ela vai me perdoar, eu vou perdoar, e vamos ficar livres os dois, né? Vamos ser libertos daquela mágoa que estava ali me corroendo, né? E talvez o irmão nem sabia, né? Ou talvez ele sabia, mas ele não tinha coragem de vir me pedir perdão. Então, quando eu dou o primeiro passo para pedir perdão para alguém, né? Eu estou agradando o Senhor. É um sinal de humildade, né? Tem pessoas que pensam assim: eu pedir perdão? Não vou me humilhar. Mas a humildade agrada o Senhor, né? A palavra diz: aqueles que se humilharem, né? Muita gente confunde, fala assim, os humilhados. Não, gente, não é os humilhados, é os que se humilharem, né? Aqueles que se humilharem, esses serão exaltados, né? Então, quando nós damos o primeiro passo, nos humilhamos, vamos lá, pedimos perdão, nós estamos nos libertando de coisas que nos machuca, que nos deixa entristecido, que nos torna uma pessoa amargurada, né? Incapaz até mesmo de fazer a obra do Senhor com excelência como devemos fazer. A pessoa, para ela fazer a obra do Senhor, ela tem que ser livre. Ela tem que ser livre do pecado, né? E são muitas formas de pecado, não dá nem para a gente enumerar, mas tem muitos. Por exemplo, a prostituição, né? Precisamos ser livres da prostituição, que é algo que nos impede de ir para o céu. E como que nós vamos nos libertar de tudo isso? Buscando o Senhor. Buscando o Senhor na palavra, na oração, sendo fiel, pedindo, né? Pedindo ao Senhor que quer ser livre. Pai, eu quero ser livre, eu quero te servir, né? Com liberdade. E o Senhor vai te libertar. Mas a gente precisa querer. Tem pessoas que não se libertam nunca, porque não querem ser livres, porque não entendem que está vivendo sob maldição, né? E precisa ser livre. Então as pessoas precisam aprender a ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes Deus fala, né? Deus fala através do profeta. Você precisa se consertar, você precisa se libertar, mas a pessoa não aceita e continua ali, vivendo no pecado, vivendo debaixo de maldição, vivendo ali na servidão de Satanás, porque a pessoa que se entrega ao pecado, ela vive na servidão de Satanás. E para onde que ela vai no final? Para o inferno, né? E nós estamos aqui para buscar a nossa salvação. Então, nós precisamos de buscar no
ser livres. Eu separei algumas palavras aqui, alguns versículos, para me ler com os irmãos. Lá em Tiago 4, Tiago 4, versículos 7 e 8, diz assim: eu pulei um pedaço. Perdão, irmãos. Sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Versículo 8: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo. Aleluia. Irmãos, nós temos que fugir do inimigo, né? E para isso nós temos que nos sujeitarmos a Deus, obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Né? Para que o diabo se afaste de nós. Quando nós estamos aqui adorando o Senhor, ou lá fora adorando, falando a palavra do Senhor, o diabo não vai chegar perto de nós. Se nós estamos na nossa casa adorando, louvando, orando, buscando a palavra, o diabo não vai entrar, né? Então nós temos que buscar mesmo. Glória a Jesus. E aqui tem uma palavra que talvez muitos não saibam o significado. Voz de duplo ânimo. O que quer dizer duplo ânimo? Pessoas que estão divididas, um pé dentro da igreja e um pé lá no mundo. Muitas vezes fazendo a vontade do Senhor, outras vezes fazendo a vontade própria, né? Se deixando levar pelos seus desejos carnais. Isso é uma pessoa de duplo ânimo. Então aqui a palavra diz, né? Limpai as mãos, ó pecadores, e vós de duplo ânimo.